Olá, bom dia! Eu sou Ana Paula, proprietária da empresa House Design Arquitetura e Engenharia. Vamos para mais um vídeo? Hoje a gente vai falar sobre MDF, MDP, melamina, a diferença entre elas, os usos, entender um pouco sobre móveis planejados, modulares e também sobre marcenaria. Vem falar de arquitetura e engenharia com a gente. Vamos lá, nós temos as duas principais madeiras hoje no mercado, que na verdade não são madeiras, são similares à madeira, né? Claro que isso apareceu aí por um apelo ecológico, para que a gente parasse de usar madeira de lei, né? Cortar árvores da natureza para satisfazer nossas vontades aí de ter um mobiliário, para que isso fosse ecologicamente correto. E nisso aparecendo no mercado duas grandes madeiras aí para suprir essa necessidade: o MDF e o MDP. O MDF, Medium Density Fiberboard. O que elas são? São fibras de madeira coladas. Então você percebe aqui nessa foto que está ao lado que o MDF ele é mais liso, né? Ele é mais compacto. E aí você tem o MDP, que é o Medium Density Particle Board. Medium Density Particle Board. Aí são partículas de madeira. Então você consegue ver no perfil que ela é mais granulada, tá? Então assim, o MDF, ele tem uma durabilidade maior e acabou virando o rei do mercado aí no mundo dos móveis, das lojas mobiliárias e das marceneiros. Tá? A grande diferença do que é oferecido no mercado, por exemplo, móveis modulares. Os móveis modulares, a gente vai achar em muitas lojas, né, no mercado, eles são nada mais do que módulos, é o que o nome está dizendo. Então eu tenho lá, para montar minha cozinha, meu banheiro, módulos. Balcão de 50, de 60, de 70. E aí nós vamos ter lojas de móveis planejados que eles também trabalham com módulos. Só que os planejados ele tem uma quantidade maior de medidas, consegue atender de uma forma melhor as necessidades da medida do espaço onde a gente vai inserir esse móvel. Então eles vão ter módulos de 60, 65, 70, 75. Eu tenho uma gama um pouco maior de móveis. E em alguns momentos, algumas lojas conseguem oferecer dentro dos planejados alguns cortes ou algumas coisas mais específicas no MDF para atender a necessidade do cliente. Painel, uma cama, uma cabeceira, alguma coisa mais específica, que a gente já não consegue nessa questão dos modulares, né? Porque a gente trabalha um pouco mais, com medidas um pouco mais fechadas. Não tô dizendo que isso é bom e nem que é ruim, só tô dizendo a diferença entre elas, que são industriais, né? Então é claro, eu produzo numa escala industrial e fica mais fácil para mim trabalhar com medidas. E aí a gente tem a questão da marcenaria. O marceneiro, ele dá essa liberdade, né, um pouco maior na hora de fazer o móvel. Então ele consegue, dentro de um espaço, estabelecer medidas de 82,5. Qual é a necessidade desse espaço e como eu vou traduzir isso? Porque ele consegue traduzir isso de uma forma manual. As lojas, marceneiros, todos eles têm acesso aos mesmos materiais, às mesmas chapas. O que muda é o acabamento, né? De uma loja para outra ou até das lojas para a marcenaria. É importante observar os detalhes, os acabamentos, o tamanho da gaveta em relação à caixa, os vãos que ficam, a porta, o fechamento em relação à caixa do móvel. São coisas que você vai treinando um pouco o olhar e vai identificando que existem diferenças e as diferenças estão nos detalhes, né? Então hoje a gente tem o quê? Uma gama infinita de madeiras, de tonalidades e de possibilidades, né? Para atender aí a nossa necessidade então de não usar a madeira, de ter esse apelo mais ecológico e usar então o MDF encapado. O MDF encapado, para imitar a madeira, ele nada mais recebe do que um acabamento em melamina. O que é a melamina? É uma resina sintética. Essa resina ela é aplicada acima de louças e madeiras. MDF,
e o MDP. Aí eles colocam essa lâmina, né, essa base sintética para dar cor, para dar o tom da madeira. A mais famosa de todas elas e que mesmo que você não entenda de móvel, você já ouviu falar, é a Fórmica. É a maior empresa do mundo em relação a acabamentos de melamina e madeiras e traz milhares de opções. Então aí o que a gente vai ver aqui? A gente tem opções de cores, acabamentos de madeira e tem até opções de melaminas que imitam pedra, que imitam metal, olha nessa foto, e que imitam também linho, tecido. É uma infinidade de opções para você conseguir usar aí no seu projeto. Lembrando que todo o acabamento, quando ele se torna na marcenaria, né, um acabamento do móvel mais arredondado, ele necessita do que a gente chama de fórmica líquida. É uma pintura, tá? Grandes fábricas, eles conseguem ter máquinas boleadeiras, que a gente chama, né? Que são as máquinas que conseguem fazer o contorno e ainda usando a melamina para fazer. Em outros momentos, se a gente vai aplicar cor, isso vai para pintura. Então tem marceneiros que trabalham com esse tipo de material, em câmaras mesmo de pinturas especiais, e conseguem dar esses acabamentos arredondados, que nem nesse nicho de exemplo que eu tô usando aqui agora para vocês conhecerem. E aí, conheceram um pouquinho mais sobre MDF, MDP, os móveis planejados, modulares, a marcenaria? Quando for fazer o orçamento, verifica, leve em consideração, não pensa que às vezes a marcenaria é mais cara ou o outro. Analisa, verifica as opções, porque às vezes o preço pode mudar um pouco, mas a qualidade do que você vai receber é muito diferente, tá bom? E aí, gostaram do vídeo de hoje? Então não esquece, se inscreve, ativa as notificações, compartilha com seus amigos e vem falar de arquitetura e engenharia com a gente. Até o próximo vídeo!